Boa tarde, Carol. Boa tarde ao grupo de estudos. Carol, não vou conseguir participar da reunião, tá? Eu tenho um outro compromisso, mas vou deixar aqui gravado uma pequena contribuição aí para que vocês possam debater e efetivamente ficar com dúvidas. Essa é a intenção. Bom, antes da gente entrar no assunto infecções fluídicas, que é aquilo que foi pedido, a gente tem que esclarecer alguns conceitos que são a base não só desse estudo, mas também da nossa própria existência. Inevitavelmente a gente tem que passar pela ciência, tem que passar pela física, e o primeiro ponto que a gente tem que entender é que matéria é expressão de energia em diferente condição de vibração e velocidade. Isso em qualquer situação. Uma dessas situações é o nosso próprio perispírito, o nosso corpo astral, tá? E Emmanuel já falava isso lá no livro Roteiro, que o perispírito ele é um corpo organizado, ele que vai ser o molde fundamental da nossa existência como homem, né? E ele é formado por substâncias químicas que vão obedecer a uma escala periódica mais ou menos parecida com aquilo que a gente conhece, só que em uma outra faixa de vibração, a uma outra escala vibratória. Ou seja, o perispírito ele é formado de uma estrutura eletromagnética, formada de elétrons e fótons, iguais àquelas que integram o nosso corpo físico, só que vibrando numa intensidade completamente diferente daquela que nós conhecemos. Já em domínios da mediunidade, também Emmanuel, que faz a abertura desse livro de André Luiz, ele vem dizendo que o veículo carnal, ou seja, o nosso corpo físico, não é mais do que um turbilhão de eletrônico regido pela nossa própria consciência. Ou seja, nosso corpo físico também é um campo magnético que vai sofrer a influência das ondas, dos raios, das correntes e vibrações. E por fim, nós temos nos ensinamentos dos espíritos que vem nos trazer a respeito do pensamento, dizendo que ele é o alicerce vivo de todas essas realizações, tanto no campo extrafísico quanto no campo físico. O pensamento é formado por matéria mental, que tem por base uns elementos atômicos muito complicados e muito sutis, ainda não detectados pela ciência convencional, tá? Mas eles obedecem às leis da física quântica. Por exemplo, a partir do nosso pensamento, tá? Vai se formando uma aura em torno de cada criatura, é um tecido de correntes atômicas que são originadas do pensamento de cada um. Tá? E isso imprime uma frequência e uma cor peculiar a cada tipo vibracional. Isso os espíritos falavam lá por volta da primeira metade do século passado. Então, o pensamento ele vai se expressar nas mais diversos tipos de ondas eletromagnéticas, uma velocidade muito superior à da luz, e cada criatura ela funciona como se fosse uma estação de televisão ambulante, só que muito mais avançada. Porque, no nosso caso, a gente tanto pode receber essas correntes eletromagnéticas, quanto pode emitir essas correntes. Então, ah, todo pensamento emitido, ele acaba viajando por um oceano de forças dinâmicas do universo, que é originado do pensamento de Deus, tá? Mas ele volta inevitavelmente ao próprio corpo que o emitiu. E ele acaba envolvendo o ser humano nas suas próprias ondas de criação mental e pode voltar, inclusive, carregado por outras ondas emitidas por outras criaturas que estejam vibrando na mesma frequência. Tá? Um ponto importante é como isso é decodificado, mas a gente não vai entrar muito em detalhes. Isso é decodificado pela glândula pineal, tá? Que vai traduzir e vai encaminhar essas interpretações das informações transportadas por essas ondas, raios, correntes e vibrações que nos rodeiam. Daí, daí a nossa primeira conclusão
vem da doutora Marlene Nobre, no livro A Alma da Matéria, em que ela diz: aprendemos que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados, que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental um dos outros, independentemente de fatores espaciais. Então, esqueçam essa noção espacial de estarmos perto ou longe. No caso do pensamento, isso inexiste. Tá? E isso nos mostra que nós estamos interligados como se estivéssemos numa grande teia de aranha, que ela é formada da mesma linha e ela é interligada em todos os seus pontos com a sua origem. Isso vem nos trazer dessa conclusão a lembrança do instrutor Aulus, que fala para André Luiz que onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação é interdependência e influenciação recíproca. Influenciação recíproca. Bom, aí você pode dizer que isso é papo de espírita, que fica viajando em coisas da física, medicina e não tem como provar. Só que por volta de 1960, um físico britânico chamado John Bell elaborou um teorema que foi chamado de realidade não local. Esse cara, ele mostrou que duas partículas elas permanecem como um todo, mesmo após terem sido separadas a longa distância. Um exemplo grotesco: tu pega uma laranja, corta ela ao meio, em duas partes, depois leva uma parte para a cozinha e outra para a sala, ou qualquer distância que você queira. Só que ele não partiu a laranja, ele partiu foi uma partícula atômica que, separada a uma distância, elas tinham perfeita sincronia. Ou seja, quando uma dessas partículas fazia o movimento, tá, a outra se movimentava na mesma direção. Tá? Isso vem trazendo a noção de como funciona o pensamento em termos de vibração, frequência, né, equilíbrio. Bom, uma outra experiência que os cientistas eles conseguiram medir a intensidade das vibrações das nossas emoções. E aí a gente tem a ansiedade, o amor, a depressão, o desprezo, o orgulho e a vergonha. Então, cada uma dessas situações foram fotografadas dando cor a cada tipo de emoção que se irradiava do corpo. Ou seja, a ciência veio como apoio ao espiritismo. E Kardec já dizia que o espiritismo e a ciência se completam. O que queremos dizer é que o nosso pensamento ele sempre vai ser parte de um outro qualquer, que esteja na mesma qualidade, na mesma vibração ou na mesma frequência. Daí entra em cena aquilo que a gente chama de sintonia, que tanto pode ser boa quanto pode ser ruim. Depende da nossa vontade, do nosso sentimento, da nossa emoção, que que vai usar o veículo do pensamento para se expressar e formar uma aura psíquica que nos envolve, ou aquilo que nós chamamos de psicosfera, que envolve, então, tanto o corpo físico quanto o corpo astral, e vai marcar a nossa presença como se fosse, como se a gente estivesse levantando um cartaz, uma placa, traduzindo tudo o que a gente pensa, o que a gente quer, convocando, então, outros espíritos ou outras criaturas a nos seguir na mesma direção, ou também a gente seguindo a outros que têm os mesmos desejos que a gente. A nossa aura, quando ela é impregnada
com uma energia deletéria, ela vai trazer, então, para o nosso convívio psíquico, a mesma qualidade energética. Então, quando existe o encontro desses perispíritos que estão afinizados pelo campo eletromagnético emitido por cada um, é que se inicia o processo obsessivo. Só que quem vai dominar quem? Quem souber, evidentemente, lidar melhor com essa força de pensamento. Se o encarnado estiver dominado pelo ódio a uma criatura desencarnada, ainda sem controle dos seus pensamentos ruins, teremos então a obsessão encarnado para desencarnado. E acontece mais comumente aquela que nós chamamos de desencarnado para o encarnado. Tá? Em todos esses casos, como vocês já viram, é preciso que haja uma brecha psíquica do perseguido para que o perseguidor encontre ambiente favorável para comandar os pensamentos e ações do outro. A coisa vai ficando um pouco mais grave se o obsediado não mudar o rumo da conversa. Daí a gente acaba sendo engolido por esses interesses maiores do obsessor, porque a gente acaba sendo anestesiado e a gente não percebe que o buraco está ficando cada vez mais profundo. A nossa mente extrafísica, o nosso inconsciente, relaxado por essas vibrações negativas das nossas imperfeições, que ainda não foram corrigidas ao longo da nossa existência enquanto espírito, ela produz um sentimento ruim, que através desse pensamento vai impregnando tudo. A energia da matéria perispirítica ela fica contaminada. E a energia da matéria do corpo físico também fica impregnada. Tá? Esse campo que é criado, então, ele é totalmente propício para a atuação do obsessor, que vai semear todo tipo de negatividade. Então, por partes, temos a matéria mental suja, tá? Que contamina o tecido fluídico do perispírito, com reflexos, então, no corpo físico. E o que acontece? Os nossos centros de força, originados lá nas camadas interiores do perispírito, que já estavam desalinhados pelos nossos próprios pensamentos negativos, eles vão ser, então, influenciados com essa energia que é potencializadora da obsessão para as camadas mais externas do duplo etérico, tá? Onde estão os chakras, e daí para o corpo físico. Toda essa rede de transmissão, representada pelos nadis, que é aquela teia de interligação dos chakras com os plexos nervosos, e passa então a estar comprometida. A atuação, então, observe que a atuação é de dentro para fora. Tá? Ela vai se originar psiquicamente e vai desmontando qualquer defesa natural até chegar aos órgãos, até chegar ao nosso cérebro. Um exemplo é que a corrente de partículas mentais do pensamento, nascidas nas emoções, nos desejos, nas opiniões e nas vontades, constrói em torno de nós cenas em forma de quadros vivos, que são percebidos em flashes ou em imagens seriadas. Pensa agora em qualquer coisa e você vai ter a imagem daquilo que você pensou, porque todo pensamento tem uma associação com imagens que estão em nossos arquivos mentais. Sob a influência obsessora, esses arquivos eles vão sendo substituídos. Nossas lembranças elas se tornam obscuras, dando lugar então a imagens que o obsessor projeta. Tá? Então, se a gente persistir em ideias fixas, em comportamentos obsessivos ou tensões emocionais deliberadamente violentas, a gente acaba por se escravizar a um ambiente psiquicamente infeliz com essas imagens que nós é que forjamos e que nos mantém num círculo de reflexos condicionais viciosos, dando margem, então, à atuação externa. Por outro lado,
quando a gente eleva o nosso pensamento através do estudo e da prática do bem, a gente forma então essa aura protetora que repele essas atividades perversas e pode, inclusive, e esse é um ponto que eu bato sempre, essa aura protetora, ela também é uma aura de reeducação para tais espíritos, porque é a sua atitude, é a sua escolha é que vai demonstrar a esses espíritos que o equívoco das atitudes que eles estão tendo ao praticar o mal. Então, basicamente, é essa a contribuição. Eu espero que tenha sido proveitosa a todos vocês. Muito obrigado.